A gente vai falar sobre um trabalho novo que eu estou desenvolvendo, que são os grupos terapêuticos. Vocês me pediam tanto isso e agora isso vai acontecer. Espero que vocês estejam bem, que tenham passado uma semana linda. Toda segunda-feira, 8 da manhã, estamos aqui para começar bem a semana, para elevar a vibração. E bom dia, né, gente? Queria ouvir de onde vocês são, qual é a questão de vocês da alma, né? O que vocês gostariam de trabalhar. Essa live sempre é muito interativa, então eu gosto muito de ouvir vocês, né? Assim, qual é a questão. Minha caixinha de perguntas nos stories estava cheia de questões, eu achei muito legal. E queria contar para vocês, né, um pouco de o que eu pensei da gente fazer em grupo, né? Por que eu acho que uma terapia em grupo é uma coisa tão bacana e como surgiu essa ideia. E espero que vocês gostem, porque foi atendendo a pedidos, né? Bom dia a todo mundo que está chegando. Bom, gente, para a gente iniciar bem o dia, tem gente do Brasil todo, estou vendo aqui, do Nordeste até o Sul, do Norte. Bom dia a todo mundo, quem está com frio, quem está com calor. O objetivo da gente agora, aqui, é começar o dia bem, né? Quando a gente tem uma semana com uma intenção muito clara, é muito mais fácil que essa semana tenha boas resoluções. Quando a gente começa a semana sem muito pensamento, assim, sem muita preocupação, a chance das coisas boas virem acontecendo é muito maior, né? Porque a gente não coloca a nossa certeza de que vai dar errado. Eu sempre falo que o que manifesta não é só o medo, é a certeza, né? Tudo que a gente quer na nossa vida, a gente acaba tendo certeza. Mas, infelizmente, nós temos certeza de um monte de coisa ruim, né? Tenho certeza que o mundo está muito perigoso, tenho certeza que a vida está mais difícil. A gente vai falando muitas coisas negativas com uma certeza muito grande. E quanto mais certezas a gente tem, mais a gente vai criando essa realidade dessas certezas problemáticas, né? Então a gente é criador do mundo, nós somos as pessoas que estamos habitando esse mundo e somos nós que estamos construindo esse mundo. Então faz muito sentido que, se as certezas que a gente tem são as que estão moldando a realidade que a gente vive são moldadas pelas nossas certezas. E aí, quando a gente fala assim, mas então eu tô cheio de crença limitante, como é que eu vou limpar todas essas crenças limitantes? Porque eu tenho certeza que tudo sempre dá errado na minha vida. E aí, o que eu faço? É exatamente isso. As nossas crenças que limitam, elas são certezas que nós temos sem serem verdades, né? Existem dois caminhos. O caminho da verdade, ele sempre vai ser o caminho do amor. Sempre vai ser o caminho do esclarecimento. Sempre vai ser um caminho onde a gente busca um pouco mais de compreensão sobre tudo, sobre como as coisas funcionam. A gente se abre para ouvir o outro, a gente se abre para ouvir o nosso próprio corpo. Só que nós não fomos criados para isso. Nós fomos deseducados. Então, gente, essas certezas que a gente tem estão sendo muito problemáticas na nossa vida, né? E toda vez que a gente vai fazer algum processo terapêutico, é sempre no sentido de limpar crenças limitantes, de limpar os traumas, limpar os bloqueios. E quando a gente vai ver, imagina só, nós somos almas milenares, né? Eternas. Nós nascemos junto com a própria vida. Então, o Big Bang começou, a vida começou, o Criador começou a criar o mundo, e aí nossa alma foi feita. Então, são milhares de anos para a gente ficar limpando. Vocês acham que algum dia a gente vai conseguir limpar isso tudo? Né? Muita coisa para a gente ficar mudando, muita coisa para a gente ficar reprogramando, reiniciando. E nesses últimos anos todos de caminhada, limpando muitas crenças limitantes, ajudando muita gente a sair desse estado, né, de medo, de apatia, de vergonha. Eu fiquei pensando, né, eu sou uma pessoa que gosta de se provocar, né? Eu como terapeuta principalmente. E aí eu fiquei um tempo pensando assim, se eu vou abrir um grupo, eu tenho que abrir um grupo que as pessoas realmente tenham alguma grande transformação na vida. E fiquei esperando o universo me mandar a resposta para isso, porque
a gente sabe que essas coisas têm um próprio tempo, né? Não é quando a gente quer, elas vêm no momento que precisam ser feitas. E aí, comecei a falar no mês passado que, para acessibilizar o meu trabalho, que eu sou uma só, é um trabalho que mexe muito energeticamente, né? Eu não consigo atender muita gente por mês. Então, acaba que nem todo mundo conseguia fazer, né? Por questão financeira ou por questão de tempo, enfim. E aí, eu fiquei. Era um incômodo meu, né? Como transformar esse trabalho num trabalho mais acessível. E aí me veio essa ideia de fazer os grupos. E eu ainda não tinha nada desenhado sobre isso, mas o universo que manda, né? Veio a inspiração, eu falei, tem que ser isso, vou fazer o grupo. Por quê? Porque, gente, eu não sei aqui, me conta aqui, alguém já foi, alguém daqui que está assistindo, já foi a algum retiro meu? Algum retiro que eu organizei? Se foi, responde aqui. Se foi, se não foi, comenta aqui. Se alguém aqui já foi no retiro meu. Eu vi que tem várias ex-alunas, ex não, né? Porque a gente continua vir amigo, mas assim, várias pessoas que já participaram de retiro meu, de cursos e tudo, eu vi que estão por aqui. E aí eu queria ouvir, né, de quem já esteve. Estar em grupo mudou alguma coisa para vocês? Vocês sentem que fazendo um trabalho, quando a gente tem um grupo, isso tem um poder maior? Eu sempre acho que sim. A Gabi falou, sim, sempre transformador. Eu sempre acho que o grupo ele é uma coisa muito rica, né? Porque a Paty não foi, mas está sempre por aqui, né, Paty? A Gabi já veio em alguns, é verdade. Quando a gente está em grupo, acontece uma coisa que é mágica. Ah, Rafa, você não foi presencial, mas você já fez curso também, né? E, e não importa se a gente faz online ou se a gente faz presencial, acaba que se monta uma egrégora, né? Então, eu sempre acho muito bonito quando a gente está participando de grupo, porque eu sempre vejo filas e filas de ancestrais agradecendo, e filas também de mentores e guias fazendo parte do trabalho. Que nós não somos só, né? Nós não estamos sozinhos, nenhum de nós. Temos uma caravana atrás de nós, uma caravana que é conectada aí com a nossa história, que é conectada com a nossa alma. Então, são muitos, somos muitos, né? Nós aqui, físicos, o que nós vemos é só um pedacinho de tudo que nós somos. Porque a nossa alma, além de ser eterna, além de ter nascido junto com a própria existência da vida, ela também não está só aqui. Ela está conectada com várias outras coisas, várias outras realidades, e que interferem na realidade que a gente está vivendo. E a realidade que a gente está vivendo interfere nas outras realidades. Nós estamos entrelaçados entre nós e entre a outra parte da nossa consciência que está do outro lado do véu. Então eu queria muito fazer um grupo onde a gente tivesse escuta, tivesse apoio, mas uma coisa principal que eu pensei muito era que eu não queria fazer um grupo terapêutico onde a gente ficasse identificados um com os outros pelos problemas. Porque uma coisa que eu tenho percebido nesses últimos 6 anos atendendo muita gente é que quanto mais a gente conta problema, mais os problemas vão aparecendo, né? E é normal, a gente entra num embalo. Quanto mais a gente coloca a nossa energia numa coisa, mais daquela coisa nós temos. Eu sei que muitas vezes nós temos sentimentos que precisam ser vistos, né? São sentimentos dolorosos, de traumas que a gente passou. E às vezes a gente quer validação nisso, né? Fala, tá vendo? Olha como é que eu sofro, tá vendo? Olha como eu sofri, tá vendo? Olha como é que meu pai e minha mãe não prestam. Olha só como é que a sociedade é ruim. Olha como minha vida é triste. A gente quer que alguém concorde com isso, a gente quer ser ouvido. E ao ponto que nós ficamos assim, acontece uma outra coisa, que é cada vez mais a gente vai ficando com um nível vibratório, com um estado de consciência lá embaixo, naquele de súplica, que é lá no fundo do poço, só um pouquinho depois da vergonha. E que é importante, porque faz parte do processo de desenvolvimento da nossa alma. Mas e se a gente pudesse pular muitas casas? Ao invés de ficar ali, sempre nessa coisa da súplica, se a gente pudesse usar os superpoderes que nós temos. Eu comecei a mapear e eu percebi uma coisa. Atendendo alguns clientes que falam que são muito medrosos, eles falaram assim, mas eu sempre... Vou dar exemplos, tá? Eu sou muito medrosa, mas
Eu sempre quis morar fora do país. Sempre foi um sonho meu. E mesmo com medo, isso era tão grande que eu acabei indo. E aí isso foi uma coisa incrível na minha vida. Meus caminhos se abriram, eu fiquei feliz, eu passei um doutorado, eu fiz várias outras coisas. Outras pessoas também, olha, eu tenho muito medo de tudo, mas meu sonho sempre foi ser mãe. E a pessoa dá um jeito e é mãe, né? Mesmo ela tendo medo, o desejo é muito maior do que aquele medo. E todos nós temos um grande desejo, né? Lacan, que é um grande teórico, todo mundo que estudou psicologia, filosofia, sabe quem é? Ele fala que nós somos seres da falta, né? E que é justamente essa falta que nos move. Que no momento que a gente parar de ter faltas, nós paramos de nos movimentar e aí acaba a vida. Então, eu queria fazer uma provocação para vocês. Qual é a falta de vocês? Você tem fome de quê? O que você tem sempre desejo na sua vida? Porque você identificar a sua falta, se você identifica aquela falta e mergulha na falta, você cada vez está mais longe do que você deseja. E o grande problema da gente, como sociedade, é que nós aprendemos que o que nós desejamos é errado. E aí começa dos desejos primários mesmo. O desejo sexual é errado. Ah, não pode, não vamos falar sobre isso, porque isso é feio. E aí a gente começa a não ter esse impulso da vida. Porque o nosso chakra sexual é o nosso chakra da autenticidade. É o chakra que faz a gente movimentar a energia. E se você mata isso na pessoa desde que ela nasce, não deixa ela se desenvolver, ela perde a própria expressão. E ela acha que não tem o direito de receber, né? Então, a gente começa por aí, um grande desejo primordial. Outro desejo grande que todas as pessoas têm é de estarem bem, né? De estarem com conforto, de estarem felizes. E a gente acha que muitas vezes, lá no fundo da nossa cabeça, está escrito assim: ai, se eu for muito feliz, eu vou estar sendo muito egoísta, porque o mundo tem tanto sofrimento, tem tanta gente triste, tem tanta gente sofrendo, tem tanta gente passando miséria, tem tanta guerra. Como é que eu vou ser feliz num mundo tão triste? E aí você acredita nisso. Lembra que eu falei? Aí a gente volta a trazer essa criação das nossas certezas. Eu tenho certeza que o mundo vai ficar muito ofendido se eu for feliz, porque se eu for feliz, eu vou estar humilhando as pessoas que não são, né? E aí a gente vê, inclusive, movimentos na internet sobre isso. Você não pode postar uma coisa com você feliz, porque senão o que as pessoas que não têm aquilo vão pensar, né? Parece que você está humilhando. E aí a gente cria um outro desejo, né? Que é um desejo que é completamente distorcido, que é o desejo de ser como o outro. E isso dissocia a gente de quem a gente é. E a gente está falando aqui, né, de uma grande rede social, onde as pessoas se seguem e ficam com raiva uma das outras, e ficam com inveja uma das outras, e ficam com vergonha de serem quem são, e precisam de 1 milhão de filtros para poder postar. E isso desconecta mais um pouquinho a gente de quem a gente é. Então, toda a nossa realidade tem sido moldada para a gente se desconectar de quem a gente é. Mas, ao mesmo tempo, parece assim uma coisa simples, né? Se eu falar assim para vocês, meditem aí, né? Pratiquem o estado de meditação, de presença, e aí você vai ficar bem. Eu falo isso para uma pessoa que está vivendo um grande desafio, que acabou de perder alguém, que está passando uma dificuldade financeira. Isso cria muita raiva, né? Porque, como assim você está falando isso? Porque você está aí, você tem privilégio. Exatamente, eu sei que eu tenho, mas eu criei esses privilégios. Eu não tinha, né? Só que eu não aceitava não ter. E a gente aceita coisas que não são boas. Então, se você está aceitando aí um monte de coisa que não presta para nada, um monte de coisa ruim, por que que você está acreditando que essa é a sua realidade? Se a sua realidade é você que cria. Então, gente, o grupo que eu quero criar agora, né, que vai depender de vocês, que eu só sou canal. Então, esse grupo, ele vem com o objetivo da gente descobrir os nossos superpoderes, né? Quais são as forças que nos movem, aquelas forças que são tão fortes, tão poderosas, que a gente não consegue nem enxergar a possibilidade de não tê-las, né? Que é assim, a mãe que deseja ser mãe, ou a viajante que deseja ser uma viajante, né? Ou uma criativa que deseja ser criativa.
Enfim, tem diversas possibilidades de forças que nos movem, né? Então, ó, aqui o pessoal tá falando, a Rafa falou, às vezes eu sinto culpada por ter alimento e muitos não terem. Eu vou contar uma história para você sobre isso, Rafa. Quando eu era adolescente, eu e uma amiga, a gente resolveu que ia começar a dar sopa para moradores de rua. E ali teve um morador de rua que ele não aceitou. Geralmente, a maioria estava assim num estado de súplica, né? Assim, de aceitar receber, de querer receber, de precisar receber. E aí teve um que me chamou muita atenção, que já era um senhor, e ele falou assim: vai para casa, menina, não quero nada de você. Aí eu falei: mas senhor, o senhor tá aqui, tá frio, o senhor tá com fome, fica aqui com a sopa, tá quentinha. E ele falou: eu não quero, eu não mereço. E aí, aquele foi o primeiro contato que eu tive com o nosso poder de receber e com o poder de não estar receptivo. Ele não quis, ele não recebeu. Muitas vezes a gente está nesse estado de vergonha tão profunda que a miséria é o que nos sobra. E essa miséria não precisa ser física, né? Às vezes a gente está num estado de miséria, de amor, né? Então eu não aceito, eu tenho muita vergonha de receber afeto, tenho muita vergonha de receber amor. E aí você entra nesse estado igual esse senhor que não quis receber comida. Então às vezes nós temos uma fome no fundo da nossa alma, mas essa fome nunca teve a possibilidade de ser saciada. Então, tudo na nossa vida sempre vai ter uma comparação para saber o que é bom e o que não é, porque nós estamos no mundo da dualidade, então a gente precisa de referência. Se eu quero ser feliz, eu preciso saber o que é ser feliz. Se eu quero ser próspera, eu preciso saber o que eu considero prosperidade. Se eu quero ser amada, eu preciso saber o que eu chamo de amor. E a gente não sabe nomear aquilo que a gente deseja, né? A gente muitas vezes fala assim: ah, eu não sei, eu tô perdida, eu não sei o que eu quero, não sei o que eu gosto. Ah, eu queria ter um trabalho que me pagasse bem. Aí você fala: ok, você conseguiu o trabalho, e agora? Você está feliz? Não, vou sair, é uma droga de trabalho. Por quê? Porque você não sabe o que você quer, né? Você não sabe mesmo o que você quer. Se você soubesse o que você quer e não tivesse nada na sua mente, no seu coração, na sua alma, dizendo que isso não é possível, dizendo que você não merece isso, dizendo que é vergonhoso você aceitar receber isso sem ter que fazer esforço, você estaria recebendo. Que nem aquele senhor que eu falei, né? E tem uma outra coisa, às vezes a gente está tão acostumado a só receber, só receber, só receber, também, que mata essa nossa força, esse nosso poder, né? Às vezes você acha que a vida te deve, que seu marido te deve, que o mundo te deve, que tua mãe te deve alguma coisa, teu pai te deve alguma coisa. E aí você fica esperando que alguém faça por você. E não vai fazer. A gente veio aqui nesse mundo, nesse planeta, para aprender que nós somos extensão do Criador. Do Criador de tudo, da fonte que cria vidas, né? Do poder original. Então, se nós somos extensão, nós não somos parte, nós não somos um pedaço, nós continuamos vivos, existentes, enquanto a própria fonte também existe, viva, existente, entrelaçada com todos nós, né? Então, a gente não consegue perceber isso. E aí, o objetivo de estarmos em grupo, né, de fazermos um grupo terapêutico, é que a gente vai aprender. Por exemplo, se eu me nego a receber amor, e aí alguém percebe isso, a pessoa vai querer te oferecer esse amor. Ou então ela vai perceber que ela também se nega a receber. Ou ela também vai perceber que ela fica achando que o mundo deve ela, que o mundo julga ela. E aí a gente vai entender quais são as realidades que a gente tem criado e que estão puxando a gente para baixo, quando a gente já podia estar anos de luz para cima. Então, o objetivo da gente estar em grupo é que a egrégora de um, que eu falei no início da live, né, para quem não estava, a egrégora de trabalho de cada um, que inclui os nossos ancestrais, que inclui a nossa equipe de trabalho espiritual, vai ajudar a egrégora do outro. E isso é muito potente. Quando a gente está em grupo, as curas são muito mais rápidas, são muito mais generosas, sabe? Porque quando eu começo a acreditar numa coisa,
por ressonância, as outras pessoas começam a acreditar que é possível também. Então, você está num grupo de pessoas com a intenção pura de conseguirem se conectar com o que tem de mais poderoso, de mais espiritual, de mais profundo, isso vale muito, gente. Isso é maravilhoso, né? Então, o meu objetivo inicial é que a gente fique 3 meses juntos. E eu vou fazer esse grupo. Eu já pensei em um horário fixo, mas isso tudo está muito novo, então eu quero ouvir vocês. Pensei no horário de 8h30 da noite, quartas-feiras. Se esse grupo encher muito, eu vou abrindo outros horários, né? Então, depois me mandem mensagem, não aqui, porque aqui eu não vou conseguir ler, mas me sigam, me mandem mensagem por direct para saber se vocês preferem o horário da manhã, o horário da tarde, o horário da noite, porque eu vou separar em grupos pequenos para todo mundo ser ouvido, para a gente conseguir fazer um trabalho bem bacana com todo mundo. E aí, gente, alguma dúvida? O que vocês querem saber? Uma coisa que eu queria ouvir de vocês é o que vocês querem trabalhar. Tá cheio de caixinha nos meus stories que eu respondi sobre como a gente vai trabalhar cada questão. E o que eu uso como base é a escala da consciência do Dr. David Hawkins. Eu não sei se vocês já viram essa escala, mas ela é uma escala que mapeia em hertz as nossas emoções. Então a gente vai começar a investigar em que ponto da escala a gente está em relação a cada uma das nossas áreas da vida, tá? Fabrícia, quem mora fora do Brasil vai ter que entrar pelo horário de Brasília, tá? Mas a gente vai fazer da mesma forma. Os grupos vão acontecer pelo Zoom. E aí a ideia é que eles fiquem gravados, porque se alguém perder algum encontro, vai ficar gravado. Mas eu aconselho de verdade que seja um compromisso. Quem quiser participar, que seja um compromisso. Porque não é uma coisa, uma via de mão única. Né? A gente precisa ser ouvido, a gente precisa também ouvir. Então a troca que acontece ali, ela é muito rica e é muito melhor quando é ao vivo, né? Quando nós estamos efetivamente juntos, muito melhor do que quando a gente só escuta, né? Tanto que eu tô aqui toda segunda-feira, 8 da manhã. Eu tenho mais de 500 lives salvas no meu perfil. Tem gente que maratona, que faz o Manaflix e assiste todas. Mas, ainda assim, tem gente que prefere estar aqui ao vivo, né? Porque é diferente quando a gente está ao vivo. É diferente porque você está ali, você consegue falar, você consegue ouvir, você consegue fazer uma pergunta. É muito mais rico. E eu aposto que um monte de vocês aqui já comprou um monte de curso online que depois não conseguiu assistir nada. Né? Eu sou uma. Compro ali porque acho legal na hora, daqui a pouco fica de saco cheio. Então, o intuito do grupo terapêutico não é esse. É que nós estejamos efetivamente com compromisso de nos olharmos, de melhorarmos, né? E lembrando que o trabalho desse grupo não vai ser a gente ficar mergulhando em problemas só. A gente vai pegar o problema como base para a gente entender que isso é um vetor inicial que vai jogar a gente para o que a gente deseja. Só que vocês vão começar a identificar coisas muito importantes, que são o que é realmente essencial para você, o que são os desejos que te movem ao ponto de fazer você esquecer qualquer medo. E a gente vai começar a aplicar em tudo que você deseja criar na sua vida essa força, essa motivação inicial, né? Então, por exemplo, para mim, eu percebo muito que quando eu encasqueto com uma coisa muito criativa, aquilo ali tem o poder de mover montanhas. Então, que nem eu tô animada com esse grupo agora. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai ser. Por quê? Porque eu tô com o meu coração vibrando com isso. E aí eu sei que quando eu tô com o meu coração vibrando por alguma coisa, a coisa flui. E aí isso pode ser com qualquer coisa. Pode ser porque eu achei um carro bonito, eu quero aquele carro. Se me dá essa vibração, essa coisa assim de, cara, esse carro é lindo, aí me dá um ânimo, me dá uma vontade de ter aquilo que nada no mundo é capaz de impedir. E isso é muito doido, porque às vezes tem outras coisas que não são nem caras, que nem um carro, e que eu falo, não, isso, poxa, isso aí vai ser difícil. Porque não toca o meu coração, não me motiva. Não acho uma coisa tão legal, tão criativa, tão autêntica, que é uma coisa que é importante para mim. E aí a gente começa a entender isso, né? O que faz uma mãe querer ter seu filho a todo custo, mesmo que às vezes ela tenha um problema de saúde, que ela coloque a própria vida em risco, né? O que faz uma pessoa que vai abandonar o seu país, ir para outro lugar sozinha,
desbravar aí o mundo, sabendo que não sabe nem o que vai encontrar, morrendo de medo do desconhecido, mas ela ter aquele desejo potente no coração, né? E Paty, hoje você está falando, nada vibra no meu coração, mas você tem o desejo de que vibre. Então, se você não sabe o que vibra no seu coração, mas você tem um desejo de descobrir, esse trabalho em grupo ajuda. Porque muitas vezes a gente vai encontrar pessoas que estão no mesmo nível vibratório que nós, com as mesmas crenças, né? Com as mesmas certezas e medos e dúvidas. E conforme elas vão vencendo, elas vão mostrando pra gente que é possível. E aí você fala, caramba, eu tô igualzinho a essa pessoa, gente. Ela não tá vendo que ela tá criando problema. E aí a gente começa a se identificar para buscar o oposto, né? Eu sempre falo muito para vocês sobre as leis herméticas, e nós vamos trabalhar muito as leis herméticas, que são as leis que movem o universo, são as leis cósmicas. Uma das leis, né, que é a lei da polaridade, fala que o oposto, ele é a continuação do mesmo elemento, e que em algum momento esses opostos se cruzam. Então, como se eu falasse para vocês assim, a temperatura, né? Ela pode estar quente ou ela pode estar fria. Em algum momento ela vai estar morna e ela vai se cruzar, né? Então a gente tem que entender qual é a força que vai mover a gente. Essa força, ela pode estar na polaridade muito negativa hoje, mas existe um ponto em que ela se cruza, em que elas vão se conectar. E você vai sair do embalo do negativo e vai para o positivo. O objetivo é esse, porque o que eu comecei a identificar é que, por exemplo, o potencial de uma pessoa que está vivendo muita escassez financeira é o mesmo potencial dela estar vivendo muita abundância financeira. Porque se ela está vivendo isso, ela está desejando o oposto disso. E em algum momento, essa neutralidade, ela existe. Então, se a gente consegue deixar a pessoa na neutralidade, automaticamente o desejo de não passar mais por aquilo que ela passou de escassez vai ser maior do que o medo. E ela não vai passar mais. A gente precisa sair da zona de medo e entender qual é o nosso ponto de equilíbrio que vai tirar a gente do embalo do negativo. Então, o objetivo desse grupo é esse, é dar um puxão, uma alavanca, tirar vocês da polaridade negativa e colocar vocês na polaridade positiva. E eu tenho experienciado isso, assim, e eu sempre falo isso, os jeitos que a gente descobre as coisas, eu não sei se para todo mundo que canaliza a técnica é assim, mas comigo, pelo menos até hoje, é sempre passando por desafio, né? Então, eu senti que eu estava num ponto em que eu não queria estar, um ponto muito ruim, eu entendi que eu tenho um potencial de saber aonde eu quero estar e que não era ali, né? Então, a gente sabe onde a gente não quer estar. Agora, a gente consegue puxar nossa energia entendendo qual é a força. Então, por exemplo, se é a força da temperatura, ela está quente ou ela está fria, né? Então, se é a força da luz, ela está clara ou ela está escura? O nosso objetivo é a gente chegar, pelo menos, no meio do caminho, no meio termo, que é onde a gente cruza. Porque muitas vezes a gente já está tão no negativo que a gente não consegue entender que essa força é a mesma força, né? E isso é bonito demais, gente. Se vocês olham uma escala de cor, a escala de cor, ela vai do violeta, né, do ultravioleta até o infravermelho. Pelo menos é isso que os humanos, nós conseguimos enxergar. Só que isso, no arco-íris, ele se cruza. E é um espiral. E a gente vai retornando para esse círculo cromático. Então, nada é impossível. Quando a gente pensa que eu conheço exatamente qual é a força que eu quero aplicar, né? Se você não sabe, se você não tem conhecimento de qual é a força que te move, você vai ficar sendo movido pelo acaso. Você não vai saber como que você está criando sua vida. Você só vai saber depois que você manifesta, depois que você cria. E muitas vezes o que a gente cria é ruim. E quanto mais o que a gente cria é ruim, mais certeza a gente tem. Se eu tenho certeza de que a minha realidade é muito ruim, que eu estou criando coisas negativas, mais certeza eu tenho de que, oh meu Deus, a minha vida não vale nada, a minha vida não presta, tá vendo como é que eu sou azarado. Você vai se certificando cada vez mais disso e vai criando uma coisa que eu chamo de orgulho. Eu tenho orgulho de ter razão. E aí, quando a gente tem razão, a gente se desconecta da emoção. Tá vendo? Eu sabia que fulano não prestava.
Tá vendo? Eu sabia que aquilo ali ia dar errado. Claro que você sabia, você que está criando. Se você está criando, você que tem que saber. Mas e quando que você vai começar a criar aquilo que dá certo? Né? Por exemplo, um dia uma pessoa chegou para mim para me alertar sobre outra pessoa. Falar, olha, cuidado com fulano, fulano não é legal não. Aí eu falei, eu sei, mas tem muitos aspectos nessa pessoa que são legais. E a gente pode escolher olhar os aspectos bons, sem deixar que os aspectos ruins abalem a nossa vida. Então, a gente não vai o tempo todo ser bom, porque essa força, ela permeia por entre espaços, e às vezes a gente vai estar no nosso modo sombra, às vezes a gente vai estar num lugar ali que você não consegue aplicar a sua luz, você está com tanta raiva, ou você está com tanto medo, ou você está com tanta culpa, que você vai colocar uma força e vai criar algo ruim. Né? E a gente precisa reconhecer isso, que a gente cria coisas ruins também, que nós não somos vítimas. E aí, quando você começa a entender, fala, caramba, eu também não sou um alecrim dourado, eu também estou criando coisa ruim. Eu também tenho questões. Mas eu não sou só isso. A gente vai criando um afeto, uma compaixão de entender que todo mundo realmente está aqui para aprender. Todo mundo realmente está aqui para exercer tanto a força da luz quanto a força da sombra. E que tem hora que essa sombra pode dominar. Ninguém aqui está isento disso, né? Ninguém aqui já transcendeu 24 horas por dia. E conforme a gente entra de novo nessa sombra, nesse nosso lado mais trevoso, existe um desejo de sair, de encontrar a luz no fim do túnel. E esse desejo ele é poderoso. Muitas vezes são esses momentos de sombra que vão fazer com que a gente consiga expandir, ir além e realmente sair daquela zona de conforto, que de confortável não tem nada, né? São zonas em que a gente se acostuma que a realidade é ruim e que continua ali criando mais daquilo. E aí, gente, não quero falar sozinha, não. A gente ainda tem 20 minutos de live. Eu queria começar a ouvir vocês. Já vi aqui pessoas falando que estudam à noite, que à noite não podem. Eu tô querendo abrir um grupo pela manhã também. Mas isso tudo vai depender de vocês, do desejo de vocês, né? Como eu falei, eu sou apenas um canal. Então, me escrevam, mandem mensagem para mim, mandem mensagem no direct, já fazendo. Eu vou abrir uma caixinha nos meus stories, perguntando qual é o melhor horário para vocês, se é amanhã, tarde ou noite. Mas, assim, na minha intenção é que tenha horário de manhã, à tarde e à noite, cada um dia da semana, para que mais pessoas sejam contempladas, tá? Então, vocês podem dar um alô, podem mandar. E quando acabar essa live aqui, eu vou colocar nos meus stories a caixinha para saber os horários e vou colocar mais informações também práticas, tá? Agora, o objetivo é que cada sessão dessa seja um valor acessível, né? Porque eu sei que antes muita gente não conseguia fazer por causa da questão financeira. Então, eu cheguei num ponto de equilíbrio de um valor que eu acho que vai ser bacana para todo mundo. O valor de cada sessão vai ser R$ 125. É um valor, assim, muito abaixo do que estava na minha tabela, mas eu acho que vai ser muito válido, né? Então, é um grupo pequeno, vão ser grupos de 10 pessoas, e vamos ver quantos grupos serão, né? Isso vai depender, como eu disse, da espiritualidade, do desejo de vocês, do que vocês esperam, né? E o objetivo é que, aos pouquinhos, né, com isso amadurecendo, mas isso aí já seria uma fase B, uma continuação, é que aos poucos a gente vá dividindo esses grupos, né? Vá fortalecendo esses grupos, trazendo a conexão entre vocês. Então, ao invés de a gente dividir, então tá, são grupos de 10, mas o que está rolando nos outros grupos? Então, a gente começar a construir essa comunidade de crescimento. E no meu sonho, o que eu vejo é que logo depois que a gente conseguir sair desse embalo de coisas negativas e despertar o poder, o meu objetivo de vida é que a gente comece a desenvolver a espiritualidade, os poderes psíquicos, os nossos dons espirituais, é, além, né, do que a gente consegue hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que isso só é possível quando a gente sai do modo sobrevivência, né? Não é meu objetivo que ninguém aqui se torne médium, esponja, que fique sofrendo e que não consiga aplicar o seu poder para coisas boas, se sobrecarregue só para ajudar o outro, porque isso é traumático, isso é adoecedor. Então a gente precisa da fase 1.
Fase 1, eu tenho que entender como que eu funciono, quem eu sou, o que que eu vim fazer aqui, como que eu vou aplicar essa minha força que move mundos, como que eu vou criar essa realidade, e depois da gente despertar esse alto valor, é a gente começar a desenvolver esse nosso valor para o bem da humanidade, né? Então, meu objetivo realmente é esse. Agora, se a gente vai chegar aí, o que que vai acontecer no meio do caminho, eu nunca sei, tá? Mas o que, gente? O que que vocês gostariam de saber? Contem pra mim aqui. Bom dia a todo mundo que tá chegando. Antes da gente terminar, eu vou fazer um exercício pra gente dar uma ativada numa energia positiva. E outra coisa, eu queria saber como que vocês chegaram aqui, se é a primeira vez de vocês ouvindo minhas lives, se é a primeira vez, ou se vocês já participaram. Eu sei que tem muito aluno, muito cliente meu aqui, e sei também das pessoas que assistem depois. Então, fiquem de olho nos stories, que eu vou colocar as informações lá, e depois vou subir nos destaques, tá bom? Uma coisa que eu pensei também sobre os grupos é que a gente crie, além desses encontros semanais, a gente cria um grupo no Telegram. Eu não sou muito fã do Telegram, eu nem lembro de usar o Telegram, mas o Telegram ele tem uma funcionalidade que eu acho muito legal, que é assim, se você entra depois, você consegue acessar as conversas e os arquivos de antes, que no WhatsApp não tem, né? Então, acho que vai ser uma coisa interessante. Sim, recomendo. Pessoal, também tem muita gente aqui que é a primeira vez, bem-vindos. E, gente, essa live não fica salva no canal Espiritualidades, tá? A Espiritualidade já me trouxe muita gente muito legal. Essa é uma grande missão do Otton, que é o criador aqui do canal. Ele realmente atrai muita gente muito bacana. Então, obrigada, Otton, pelo espaço, pela parceria. E aí, gente, essa live não vai ficar salva no canal Espiritualidades, tá? Quem quiser me achar depois, tem que clicar aqui, ó. Vai baixar a setinha, vai aparecer minha foto. Aí vocês já comecem a seguir e me mandem mensagem para saber dos grupos, tá? Realmente, assim, é tudo muito vivo. Quem é a primeira vez comigo, eu sempre falo que quem manda é a espiritualidade. Então, eu nunca tenho uma coisa muito desenhada e eu vou falar para vocês assim. O tópico é: a gente vai trabalhar hoje isso, 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 isso. Eu tenho uma ideia, né? Mas conforme eu chego, é o que a egrégora de trabalho vai pedindo o dia. Então, eu já desisti de planejar muito. Eu tenho assim, eu escuto o que é para fazer e vou, né? E sempre funciona. Então, quanto mais, essa é a realidade. Quanto mais funciona, mais vai acontecendo assim. Então, eu sei que o formato vai ser um grupo que vai ser R$ 125 cada sessão. Essas sessões, elas vão ter entre 1h30 e 2 horas, tá? Então, é bastante tempo para a gente ser ouvido, trocar, praticar. Vai ter muita atividade, muito exercício. Quem é a primeira vez aqui sabe que eu sou... Não sabe, né? Mas quem não é a primeira vez e já participou, eu canalizo técnicas de aprimoramento humano, então eu nunca sei o que vai acontecer, mas sempre aparecem ferramentas novas de cura. E isso é vivo, acontece junto com vocês, né? Então, conforme a gente vai trabalhando, isso vai aparecendo. E eu já tenho um norte de como eu vou chegar lá, mas eu sei que tem muita coisa ainda esperando que a força da gente se junte, porque não sou eu sozinha, né? Então, conforme vocês vão entrando, a gente vai criando juntos, e isso é muito bacana, tá? Então, se vocês sentiram aí de participar, se vocês querem estar comigo semanalmente, eu vou ficar muito feliz. Os grupos vão ser grupos de 10. A minha intenção é que a gente crie horários de manhã, de tarde e de noite, mas, por enquanto, o horário assim, que eu já reservei para isso são quartas-feiras, 8h30 da noite. E aí a gente vai ver, se tiver uma demanda, o pessoal me pedir mais de manhã, eu tenho segunda-feira de manhã livre, então provavelmente vai ser logo depois que eu acabar a live aqui, né, que já é um compromisso que eu tenho, a gente talvez consiga esse horário, continuando aqui. Então seria umas 9h30 da manhã, e um horário da tarde que a gente vai escolher ainda também. Vamos ver, tá bom? E, gente, a gente tem mais 10 minutinhos de live e eu queria propor um pequeno exercício para vocês, tá? Vamos lá. Eu tô já aqui com um calor e olha que aqui tá frio, mas é muita energia que hoje a gente tá vibrando aqui. Então eu vou pedir para vocês fecharem um pouquinho os olhos
se conectarem um pouquinho com a respiração de vocês. Começa a perceber qual é a energia que está viva agora. Se é uma energia boa, se é uma energia pesada. Só observa, não julga. Começa a trazer essa energia para um movimento. Então, quero que vocês imaginem que essa energia, ela vai virando, vai girando, vai girando, como se fosse um caldeirão. E é uma sopa. E aí você começa a girar, girar, girar essa energia. Talvez você vai encontrar pequenos pedaços nessa sopa, pequenas coisas boiando aí, questões que você quer resolver, problemas que voltam na sua cabeça, ressentimentos, aquela coisa que você já esqueceu e de repente você lembra e fica voltando na sua memória, fica voltando. Observe esse caldeirão girando. E aí a gente vai fazer o seguinte. Lá no fundo dessa energia líquida circulante, você vai achar como se fosse um ralo. Abre esse ralo. Começa a observar todo esse líquido descendo pelo ralo, descendo, 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 descendo. Inclusive essas coisas todas que você estava guardando. Esses pensamentos repetitivos, as mágoas, os problemas, tudo isso desce por esse ralo. Agora fecha o ralo. E a gente vai abrir uma torneira nova no topo da nossa cabeça. Essa torneira, ela vem água cristalina, pura, e ela é inesgotável. Deixe essa energia líquida entrar pelo topo da sua cabeça. Transparente, brilhante, pura. E ela vai lavando seu crânio, seu maxilar, sua garganta, seus ombros, seus braços, seu peito, suas costas, todo o seu abdômen, sua lombar, suas coxas, glúteos, vai passando pelos joelhos, pelas pernas, pelos pés. E essa energia, ela não acaba nunca. Quanto mais você recebe, mais ela vem. Inspira e solta. Agora inspira com um pouco mais de tempo. Inspira, 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 inspira. E solta. Inspira, 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 inspira. E solta. Deixa essa energia líquida, pura, abastecer você eternamente da força da vida. Se tiver algum ponto de desequilíbrio, de bloqueio no seu corpo, em todos os seus 7 corpos, deixa a força dessa água tirar esse obstáculo, desobstruir e fazer circular essa energia. Que não precisa mais ser aquela água parada, cheia de sujeira. A partir de hoje você sabe como receber inesgotavelmente toda essa luz líquida. Quando quiser, pode abrir seus olhos, ainda banhado por essa luz. Agora, gente, me contem aqui, como é que vocês estão? Qual é a sensação, qual é a emoção que está viva em vocês agora? Espero que estejam melhores do que quando chegaram, que vão ficando melhor a cada dia, melhores e melhores a cada dia. Que bom, que são mais leves, com paz. Espero que a gente, a partir de agora, comece bem a semana, que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana leve, uma semana de muitas boas criações, com menos necessidades de ficar criando coisas ruins, né? E que a gente abra mão das certezas que nós temos, porque é só abrindo mão dessas certezas que a gente se abre para receber, né? Porque se as certezas que nós temos estão criando problema, é bom não ter certeza, né?
Hum, vocês estão ótimos. Então, gente, muito grata aqui pela presença de todos vocês. A gente tem ainda alguns minutinhos, tem 5 minutinhos. Quero saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma coisa, alguma colocação. Teve gente, não é para dormir não, mulher, é para acordar. É pra gente começar a semana. E quartas-feiras eu estou aqui também às 18 horas, tá? Geralmente nas lives de segunda-feira eu sempre faço pra gente iniciar bem a semana. E as de quartas-feiras são um pouquinho mais profundas, tá? São mais, assim, de aprofundamento mesmo, pra gente estudar um pouquinho mais, tá? E espero vocês. Agora eu vou encerrar e daqui a pouco eu vou colocar os stories lá, tá bom? Vai demorando porque eu vou botando, vou escrevendo, vai subindo, mas até umas 9h30 eu acredito que já estejam todos os stories lá com as informações, com as enquetes para saber os horários, tá? E aí vocês me mandem também o contato de vocês. Eu vou colocar lá nos stories uma caixinha que é para vocês mandarem o e-mail e o telefone, porque às vezes aqui pelo Instagram as mensagens se perdem, né? Então, muito grata por todo mundo que participou. Vera, que entrou agora, hoje a gente falou sobre o poder do trabalho em grupo terapêutico, tá? Então, quem não me segue ainda, me segue aqui, porque as informações vão ficar nos meus stories e essa live vai ficar salva no meu perfil. Ela não fica salva no perfil Espiritualidades, tá bom? Um beijo grande, uma semana linda para vocês e espero vocês para a gente estudar, se aprofundar e se trabalhar internamente para criar um mundo melhor.